tudo bem com vocês? Esta é a videoaula da atividade 3, disponível no blog da escola, que se chama Coesão nos Contos de Humor. Essa videoaula vai ser separada em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar direitinho para vocês o que é coesão textual, que é um conceito muito importante da língua portuguesa, e na segunda parte eu vou explicar direitinho o conto que está na atividade. Então, o vídeo que vocês vão ver agora é a parte 1 da nossa videoaula. Um grande beijo para vocês! Então vamos lá, meus queridos, vamos relembrar ou ver, pela primeira vez o que é a coesão textual. A coesão textual é a maneira como as partes do texto se ligam entre si. Vejam aí a imagem de um quebra-cabeça, Vamos pensar que o nosso texto é um quebra-cabeça de informações que nós, como escritores ou como falantes, temos a obrigação de encaixar as peças para que o nosso leitor ou ouvinte entenda a mensagem que nós queremos passar. Então, as estratégias que nós fazemos para ligar as informações do nosso texto e para fazer esse texto ser coerente, ser entendível pelo leitor, nós chamamos de coesão textual. Existem dois tipos de coesão que eu quero destacar aqui para vocês. Existem mais tipos, mas nós destacaremos dois aqui na aula do 7º ano, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. O que cada uma delas quer dizer? Coesão referencial são as estratégias que nós utilizamos para retomar termos que nós já dissemos no texto. Exemplo: o menino foi à escola. Ele está no 7º ano. Esse ele, que é um pronome, ele está substituindo a palavrinha menino na minha frase. Colocando o pronome, eu faço com que minha frase não fique repetitiva. Eu não preciso escrever o menino foi à escola, o menino está no 7º ano. Para que o texto não fique cansativo ou repetitivo demais, nós fazemos essa coesão referencial, que normalmente é a troca dos termos por pronomes. Então, ele está no 7º ano. Veja mais um exemplo. O menino pegou a bola e, ao chutá-la, bateu o dedo. Lá, chutá-la. Esse pronome está retomando qual termo da frase? A bola, certo? Eu não preciso repetir a bola novamente. O menino pegou a bola e, ao chutar a bola, bateu o dedo. Eu uso o pronome chutá-la para que o pronome lá, em chutá-la, para que a minha coesão fique melhor e que o meu leitor possa entender melhor o texto. Usando esses pronomes, eu chamo de coesão referencial, porque eu faço a referência de um termo que já foi dito anteriormente. A coesão sequencial são as estratégias que nós utilizamos para darmos continuidade às nossas ideias. Exemplo: nós estamos de férias. Apesar disso, mamãe nos faz estudar todos os dias. Eu posso usar nesse exemplo, apesar disso, ou mas mamãe nos faz estudar todos os dias, porém mamãe nos faz estudar todos os dias. Veja que esse mas, esse apesar disso, são conectores que eu uso para dar sequência à minha ideia. Eu preciso usar esse conector de maneira correta para trazer o sentido da ideia que eu quero dar. Nós estamos de férias, porém mamãe nos faz estudar todos os dias. Porque férias significa descanso. O meu, porém, vai dar uma ideia aí de contrariedade, de ideia contrária. Eu não posso, por exemplo, usar a palavrinha sobretudo nessa frase, que ela vai ficar errado. Nós estamos de férias, sobretudo mamãe nos faz estudar todos os dias. Isso não traz o sentido de contrariedade que eu quero para minha frase. Veja o próximo exemplo. Não precisamos mais estudar língua portuguesa, pois já sabemos tudo o que a professora está ensinando.
Veja que esse pois, esse conectivo, traz a ideia do porquê, da explicação. Por que não precisamos mais estudar a língua portuguesa? Porque já sabemos tudo o que a professora está ensinando. Então, a coesão sequencial é o uso dessas palavrinhas pequenininhas, que nós chamamos de conectivo, para dar sequência nas ideias do nosso texto, certo? Então, vamos ver aí um exemplo de coesão referencial. Normalmente, nós utilizamos os pronomes para fazer essa retomada de elementos nas nossas frases. Vejam a tirinha aí do Calvin e do Haroldo. Pena que o mundo vai acabar em breve. Como é que é? O cometa Halley. Cometas são arautos do juízo final. Não são, não. Isso é só superstição. Sério? Acho melhor eu fazer aquela redação para a escola. Então, assim, o Calvin, vamos só entender a tirinha, né? O Calvin conversando aí com seu amigo, né? O tigre, que na verdade é um amigo imaginário, né? É um ursinho de pelúcia, que nas tirinhas do Calvin ele ganha vida. Ele tá falando que o mundo vai acabar porque passou o cometa Halley. E que os cometas, eles são arautos, eles são anunciantes do fim do mundo. E aí o tigre fala, não, isso é tudo superstição. Ele fala, ai meu Deus, então eu acho melhor eu ir fazer aquela redação da escola, que eu não ia fazer porque eu achei que o mundo ia acabar. Então vejam, onde que eu tenho um pronome aí nessa tirinha que vai fazer uma coesão referencial? No terceiro quadrinho, na fala do tigre, ele diz, não são não, isso é só superstição. Esse isso está retomando o quê? O fato dos cometas serem arautos do juízo final. Então, não preciso repetir toda essa informação, basta só eu colocar um pronome. Veja mais um exemplo. Vamos ver a tirinha do Charlie Brown, né? Desse cachorrinho aí, imaginário aí das tirinhas. Ele pensa, né? Aí aqui vem o mundialmente famoso recenseador fazendo sua ronda. Recenseador é quem passa nas casas fazendo pesquisas, tá? Fazendo censo, a pesquisa. Bom dia! Bom dia! Aqui está o nosso questionário do censo preenchido. Ficamos muito felizes por poder ajudar. Aí ele pega o questionário e sai pensando, eu deveria tê-la beijado, mas não devemos nos envolver emocionalmente. Veja, nesse último quadrinho, o pronome lá em tê-la retoma a personagem aí que atendeu o Charlie Brown na porta. No texto, nas falas, ele não disse a moça, por exemplo, para ter que usar um pronome para retomar, né? Para não poder dizer de novo a moça, senão o texto ficaria repetitivo. Mas, como nós já vimos, nós leitores, vimos a moça desenhada e a gente sabe que é dela que ele está se referindo, ele então optou por utilizar o pronome que traz uma coesão melhor para a tirinha, certo? Agora vamos ver exemplos de coesão sequencial. Nessa coesão, os principais responsáveis por ela são os conectivos. São aquelas palavrinhas pequenininhas que eu expliquei para vocês quando eu dei o exemplo. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha dos conectivos mais utilizados nos nossos textos. Cada conectivo precisa ser utilizado de acordo com o seu significado. Portanto, se eu quiser dizer, por exemplo, algo que eu vou somar no meu texto, se eu quiser fazer uma adição, eu posso usar os conectivos e, nem, mas também, mas ainda, senão também, como também e bem como. Então veja, principalmente o e, né, que é o mais significativo da adição de informações no texto, né? A moça estava cansada e desorientada por causa do mau tempo. Então, eu estou adicionando informações e vou utilizar o e. Veja, conectivos que dão noção, né, de significado de contraste ou oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto,
senão, ao passo que, no entanto, não obstante. Por que essa tabelinha é super legal? Até se você quiser anotar no seu caderno alguns conectivos aí para você utilizar quando estiver escrevendo uma redação, por exemplo, é super legal. Essa tabela, ela traz exatamente o valor que cada conectivo tem, se é adição, se é oposição, se é alternativa, se é conclusão, e traz também para nós alternativas de uso. Eu não preciso escrever mas o tempo todo no meu texto, do começo ao fim. Eu posso trocar o mas pelo porém, pelo todavia, pelo contudo. Então, tudo que tiver juntinho aí nos valores, tudo que for de adição, tudo que for de oposição, você pode utilizar para deixar o seu texto mais rico. Deu para entender? Vamos ver os exemplos, né? Esses conectivos utilizados na prática. Olha essa frase: a sexualidade ainda é um tabu. Por isso, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Veja, eu tenho a frase: a sexualidade ainda é um tabu, e eu tenho algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. No meu texto, eu quero dizer que essa segunda informação é uma conclusão da primeira. Porque a sexualidade é um tabu, algumas pessoas têm vergonha do próprio corpo. Então, se é uma conclusão, eu tenho que usar um conectivo conclusivo. Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Olha aqui na primeira, segunda, terceira, quarta linha da tabela, conclusão. Eu tenho Conclusão, eu tenho os conectivos logo, portanto, por conseguinte, por isso, então, destarte e dessarte. E aí, então, na frase está usado por isso, mas poderia ser portanto ou logo. A sexualidade ainda é tabu, portanto, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Veja a segunda frase. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, percebe-se ainda a persistência do preconceito diante das religiões não europeias. O que é esse no entanto? Não é uma oposição? Não está mostrando um lado oposto, um lado contrário? Eu poderia, por exemplo, trocar o no entanto pelo mas. Onde que ele está lá na tabela? Ó, segunda linha, contraste e oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, no entanto, não obstante. Ok? Veja o terceiro exemplo. Pode-se não concordar com opiniões contrárias, desde que se respeite os diversos pontos de vista. Vejam que esse desde que, ele é uma hipótese, uma condição, né? Pode-se não concordar com opiniões contrárias se você respeitar os diversos pontos de vista. Isso é uma condição. Olhando lá na tabelinha, nós temos lá embaixo, não sei se vocês vão ver meu mouse aqui, ó, condição e hipótese. Se, caso, contanto que, desde que, salvo que, se que e a não ser que. Então, queridos, o que eu quero mostrar para vocês? Tanto os pronomes que vão retomar os elementos da frase, quanto os conectivos que vão dar sequência para as nossas ideias, são muito importantes para a coesão textual, porque se eles forem utilizados incorretamente, o nosso texto perde todo o sentido. Vejam esse vídeo aí da Porta dos Fundos. Vamos ver se vocês são capazes de entender esse discurso. Hoje no programa Problemas Linguísticos eu vou conversar com o Marcos. O Marcos tem um problema com conectivos, não é isso, Marcos? Apesar que sim. E quando começou? Daqui que eu era pequeno, por isso ultimamente piorou, se bem que foi por causa das drogas sem as quais eu tomei em doses cavalares por causa de manhã cedo. Entendi. Então você tomou muitas drogas, foi isso, Marcos? Apesar que sim, por causa que eram poucas, sem as quais eram leves. Entendi. Você está fazendo algum tipo de tratamento? Tô,
Sobretudo eu falto muito às sessões, porém são em Copacabana, mas eu pego muito trânsito, entretanto mesmo na Barata Ribeiro. Outro sim pego a Toneleiro, por isso chego em meia hora desde a Barra no que se refere a Copacabana. Ok, Marcos, quem tá aqui com a gente também é a Lúcia. A Lúcia tem um outro tipo de problema, não é, Lúcia? É verdade? Eu acho que sim. Eu sei que é verdade. Ah, o problema da Lúcia é com inflexões. Isso? Ela troca a entonação de perguntas e respostas, não é isso, Lúcia? Agora acertou? Agora eu acertei. Sim, você tá afirmando sim, eu acertei. Você acha isso grave? Não sei, Lúcia, eu que te pergunto, você acha isso grave? Não acho? Agora eu fiquei um pouco na dúvida se você estava me perguntando ou me respondendo, porque às vezes confunde um pouquinho. Você pode ajudar a gente. Quero, apesar que posso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo resolver esse enigma aqui. E no próximo bloco, João Santana e o plural. Fique com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de amanhã, o presidente Lula vai explicar pra gente como é que ele consegue trocar o S pelo F. A cantora Vanusa também vai estar aqui com a gente explicando os efeitos do remédio para labirintite na hora de cantar. A nutricionista Ruth Sanduíche e Chilemos e um estranho fenômeno, as palavras que têm eco. Também, direto de Minas Gerais, no link ao vivo, a banda J Quest vai explicar o trecho fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. E, para terminar, Dilma Rousseff e coerência. Até amanhã. Bom, no vídeo da Porta dos Fundos, nós vemos dois personagens que têm problemas com recursos linguísticos, né? Especialmente problemas que prejudicam a coesão textual. O personagem Marcos, ele tem problemas com os conectivos. Se vocês prestaram atenção na fala dele, todos os conectivos que ele usa não têm o significado daquilo que ele quer dizer. Vamos ver esse exemplo. Tem um momento lá do vídeo que o entrevistador pergunta: mas você está fazendo algum tipo de tratamento? Aqui eu vou colocar tá e tô porque eu transcrevi aqui para o slide do jeitinho que eles estão falando no vídeo mesmo, tá? Mas você está fazendo algum tipo de tratamento? Ele responde: tô. Sobretudo, eu falto muito às sessões, porém são em Copacabana. Mas eu pego muito trânsito, entretanto mesmo na Barata Ribeiro. Olhem essa frase, não faz sentido nenhum. Com esses conectivos que ele usou, a frase fica totalmente desconexa, não tem coesão, a gente não consegue entender qual é a mensagem que ele quer passar. Como que ele deveria ter dito, né? Se a gente fizer uma correção dessa frase, como ela fica? Tô, mas eu falto muito às sessões, porque elas são em Copacabana. E eu pego muito trânsito, principalmente na Barata Ribeiro. Então aí tá vermelhinho para que vocês possam comparar exatamente os conectivos que esse personagem usa de forma incorreta e como eles deveriam ter sido utilizados. Bom, então agora que você relembrou ou aprendeu o que é coesão textual, nós podemos ir para a atividade 3 do mês de agosto, que está disponível no blog e que vai cobrar aí da gente a gente perceber esses mecanismos de coesão textual no conto de humor O Homem Nu, do Luiz Fernando Sabino. Um grande beijo para você!